Continuando nossos vídeos sobre a virtude da modéstia, há uma outra subvirtude chamada decoro. Decoro é a virtude na qual nossos aspectos externos, como o modo de se vestir, a fala, o comportamento e afins, se ajustam a quem somos, às nossas circunstâncias e a uma intenção corretamente ordenada para tentar alcançar o bem. O decoro, portanto, está em três áreas: a fala, o comportamento, que são as nossas ações externas e postura, e as nossas roupas e posses. Quanto ao decoro na fala, nossa fala deve sempre se adequar ao tempo e ao lugar. Por exemplo, na companhia mista, há certas coisas que não se discute, que poderiam ser aceitáveis a se discutir na companhia só de homens, ou só de mulheres. Um homem ou uma mulher virtuosos não se sentem atraídos nem acham coisas engraçadas que são vulgares. Este aspecto da modéstia é mais difícil de dominar para os homens do que para as mulheres, uma vez que os homens muitas vezes acham as coisas vulgares mais engraçadas, enquanto as mulheres tendem a achá-las repulsivas. Por vulgar, queremos dizer aquelas coisas que pertencem à natureza inferior do homem, ou à natureza inferior de outros animais, e coisas desse tipo. É por isso que, em certas circunstâncias, é inapropriado falar sobre várias funções corporais e outras coisas desse gênero. Outro aspecto do que é vulgar é o uso de vulgaridade. Há uma diferença entre vulgaridade e profanação. Profanação é quando se usa o nome do Senhor ou outra palavra sagrada em frases contrárias aos dois próprios usos desses termos. Há dois usos próprios para esses termos, os termos sagrados. O primeiro uso é o demonstrativo e o segundo é em oração. Demonstrativo, por exemplo, se eu disser Deus é santo, eu estou usando o termo Deus nesse caso para demonstrar. Se eu fosse usá-lo em oração, seria, por exemplo, Deus me ajude. Esses dois são usos legítimos. Mas usá-los fora disso é uma forma de profanação. Isso é uma forma de sacrilégio por meio da fala. Então, as pessoas devem ter cuidado com isso. A profanação é diferente da vulgaridade. A vulgaridade é o uso de certas palavras obscenas, ou xingamentos, como se diz, que se referem a coisas físicas criadas, como, por exemplo, o ato conjugal, várias funções corporais baixas e coisas desse tipo. Vulgaridade é contrário à modéstia, pois é contrário ao decoro, pois nós somos animais racionais e, portanto, devemos agir em relação à nossa dignidade e não como o gado. No decoro há alguma semelhança entre a pessoa e a coisa que ela está fazendo. Então, você deve realmente agir de forma racional, porque você é racional. Então, seu discurso deve pertencer a essas coisas que são próprias da dignidade de alguém que tem razão. As profanações, obviamente, também são contrárias à virtude do decoro. Isso também inclui o que os filólogos chamam de alternativos, também chamado de derivados. As pessoas devem ter muito cuidado com isso, para que o seu discurso seja devidamente moderado e puro. Sobre o decoro no comportamento, nossas ações externas devem ser sempre virtuosas e moderadas. Essa virtude do decoro é violada por formas de dança que carecem de autocontrole e da dignidade de um ser humano racional. Isso você frequentemente vê em shows de rock, por exemplo. Além disso, o fato de que muitas vezes há violações grosseiras da modéstia nessas danças, porque elas são totalmente contrárias à virtude da pureza, e porque muitas vezes a própria música leva a essa imoderação. O fato é que as pessoas não deveriam fazer isso. Existem certas formas de dança, contudo, que podem realmente ensinar modéstia, se forem abordadas adequadamente e feitas corretamente. Aqui nós estamos pensando em coisas como dança de salão e certas formas de dança folclórica, algumas formas. Essas realmente ensinam as pessoas a moderar o seu comportamento externo em relação ao gênero oposto. A dança de salão e afins, desde que, novamente, sejam abordadas com a intenção sagrada, que é uma intenção pura, podem, na verdade, ensinar a modéstia, porque ensinam as pessoas a governar as suas ações externas em relação ao gênero oposto. O decoro também é violado quando as pessoas ficam com raiva, porque suas ações externas muitas vezes não são moderadas, porque as mãos estão sendo movimentadas veementemente, ou dirigem de forma irresponsável, cantando pneu, coisas do tipo. Ou a sua fala está fora de controle, quando elas estão gritando, por exemplo. Tradicionalistas muitas vezes costumam bater na cabeça das pessoas, em vez de abordá-las com gestos modestos de comportamento e no discurso. Como foi dito, a raiva destrói a modéstia. Isso é até compreensível do lado dos tradicionalistas, porque a maioria deles sofreu muito com abusos litúrgicos, etc. E, portanto, muitas vezes tem um pavio curto. Mas o fato é que muitos tradicionalistas sofrem de malícia, e a malícia também destrói a modéstia. Malícia é o vício na vontade em que não se busca o melhor, não se busca o bem de um indivíduo em particular.
Portanto, em vez de tradicionalistas, quando ouvem alguém dizendo algo contrário ao ensinamento da igreja, em vez de eles rezarem para essa pessoa, e sentarem com ela, tentar explicar, a pessoa apenas vai lá e bate, né, figurativamente na cabeça da pessoa que disse esse suposto erro. Isso é um sinal de malícia, mas é também uma violação da virtude da modéstia. Essa virtude também é violada por pessoas que mostram o dedo do meio como uma forma de ofender alguém. Além de ser vulgar, esse ato também é contrário à moderação nas expressões e comportamentos externos. Por isso é contrário à modéstia. Crianças que não conseguem ficar quietos durante a missa ali, adultos que manifestam sua impaciência por tiques, né, começam a bater na mesa assim, e coisas desse tipo, violam a virtude do decoro, porque as suas ações externas não são devidamente moderadas. Isso, elas não estão devidamente sob o controle da razão. Vemos obviamente aqui a necessidade de se ensinar às crianças modéstia em casa, para que quando forem à missa possam se controlar adequadamente. E isso tem que começar muito cedo. Pode-se ensinar às crianças como se comportar desde muito cedo. Ter um acesso de raiva, a gente falava de dar birra, né? É uma violação da modéstia também, não apenas para as crianças, mas também para os adultos. Os adultos apenas mostram de uma forma diferente, né? Fica ali com a cara fechada, a gente fala, dá um gelo, né? Tratamento de silêncio, esse tipo de coisa acontece com os adultos em vez de se debater no chão, virar o pescoço para trás, né? Essas coisas assim. Mas o fato é que ambos são violações da virtude e da modéstia. Parte do comportamento ou decoro nas ações externas lida com boas maneiras e etiqueta, que são amplamente governadas pela razão. Nós somos seres humanos racionais. Então, como nós comemos é diferente da maneira como uma vaca come. Então, em cada local, os costumes são um pouco diferentes. É necessário seguir a etiqueta ao se dirigir às pessoas e ao comer, né? Em determinado local que você se encontra. Tem um ditado que é assim: quando em Roma, faça como os romanos fazem. Aqui, obviamente, se exorta a seguir a virtude de Roma e não as outras coisas que os romanos eram notórios por fazer. Mas aqui, quando dizemos que Roma, né, quando estiver em Roma, faça como os romanos, nos referimos a algo geral, né, a maneira como a etiqueta é e as maneiras à mesa, por exemplo. Na Europa, para citar algumas coisas, as suas mãos nunca devem estar embaixo da mesa durante a refeição. Elas sempre devem estar em cima da mesa. Enquanto que nos Estados Unidos, as suas mãos estão sempre sobre o colo ou debaixo da mesa, exceto aquela com a qual você come. Também na Europa é aceitável usar o garfo na mão esquerda, enquanto nos Estados Unidos a etiqueta adequada é usá-lo na direita. Agora, transgressões, né, desse tipo com relação à modéstia são muito leves, e a maioria delas talvez sejam imperfeições, em vez de pecados veniais, né, na maioria das pessoas. Mas o fato é que nós temos a obrigação de manifestar no nosso comportamento a virtude. Comer à mesa deve manifestar a virtude, e não algo que você veria um porco fazendo no coxo. Crianças, por exemplo, também que mastigam a comida e depois mostram na língua ali a comida para os outros, é falta de decoro modéstia. Em outras palavras, a comida deve ser comida e não mostrada. Não é sem coincidência que, ao mesmo tempo em que a modéstia e o vestuário em relação às questões do sexto dos mandamentos desmoronaram, também houve um colapso sistemático das maneiras de etiqueta adequadas ao se dirigir às pessoas e em como elas se comportam. Por isso aqui no canal nós estamos colocando o Guia de Boas Maneiras do Marcelino de Carvalho. Também é importante andar e sentar-se ereto, de uma forma digna, porque combina isso, esse comportamento com o ser racional. Os animais se esparramam no chão. Tá bem que nós somos animais, mas nós somos animais racionais. Isso significa que nós somos essencialmente diferentes dos outros. Então devemos nos comportar de maneira diferente. Isso é, nós devemos nos comportar de uma maneira adequada para a dignidade de ter razão. Por isso, nós devemos manifestar o controle racional em nosso comportamento externo. Passos exagerados no caminhar também são contra o decoro, tanto para os homens quanto para as mulheres. O decoro ele é marcado por uma certa naturalidade nos gestos. Conforme a pessoa cresce na virtude da modéstia, as suas ações tornam-se mais naturais, em vez de exageradas. A virtude do decoro é frequentemente violada por pessoas que estão sempre contando piadas, já que os externos dessa pessoa não são devidamente moderados. Aqui nós não queremos dizer que rir de uma boa piada ou mesmo de uma piada talentosa é pecaminoso. Muito pelo contrário, pode realmente fazer parte da virtude da modéstia. A modéstia tem uma subvirtude chamada eutrapelia. A virtude da eutrapelia se refere à recreação. Mas uma pessoa que está constantemente brincando não é moderada em seus externos. E a pessoa que está constantemente rindo não é moderada nos seus externos. Isso é chamado vício da hilaridade, que é contrário à virtude da temperança. Porque nós temos um certo prazer em rir, então temos que ter uma certa moderação no nosso riso. E aqui nós começamos a ver que a falta de temperança ou quaisquer outras virtudes, como a falta da mansidão, resultará na corrupção da modéstia. Quando Adão e Eva comeram a maçã, seu comportamento externo foi contrário ao adequado decoro,
como um servo de Deus. E, portanto, uma das primeiras coisas com as quais foram punidos foi o senso da sua imodéstia. Eles perceberam que eles estavam nus e ficaram com vergonha. Então, como resultado, eles precisavam de roupas, porque estavam com vergonha. E a vergonha é um dos efeitos, né, de alguém que tem um senso de modéstia quando há falta de roupa. Mas o ponto em tudo isso é que nós devemos continuar a rezar sempre para alcançarmos essa virtude. Lembre-se que existem dois tipos de virtude. Existem as virtudes sobrenaturais e as virtudes naturais. A virtude natural da modéstia nos ajuda a lidar com essas coisas apenas em relação a elas mesmas. Ou seja, me ajuda a moderar o meu riso por uma questão de virtude, para que eu ganhe controle racional e tenha uma certa ordem interior. Mas isso é diferente da virtude sobrenatural da modéstia. A virtude sobrenatural da modéstia me ajuda a ver essas coisas em relação ao meu fim sobrenatural. E muitas vezes as pessoas terão a sensação de terem se tornado muito santas e começarão a olhar para as coisas do ponto de vista da modéstia. Esse decoro sobrenatural exige um encaixe entre a sua santidade e a modéstia e suas aparências. E é por isso que os santos eram muitas vezes muito modestos, não apenas em como eles se vestiam, mas em suas palavras e coisas desse tipo, porque eles faziam tudo para não ofender a Deus. E Deus lhes deu muito esta virtude sobrenatural da modéstia. Roguemos, portanto, a Nossa Senhora que nos conceda a graça de obter a modéstia perfeita, e assim ser como ela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.